Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós somos gratos a Ti por tudo que já ocorreu neste culto até o presente momento. Somos gratos pela oportunidade de entoarmos a Ti cânticos, pela oportunidade de orarmos a Ti na certeza de que os Teus ouvidos estão abertos aos nossos clamores. Mas agora, Senhor, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, do nosso culto, que é o momento em que nós ouviremos a Tua voz por meio da exposição da Tua Santa Palavra. E o nosso pedido neste momento é que o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever esse texto ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração para a boa compreensão da Tua vontade, da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Juan Ponce de León. Juan Ponce de León. Acredito que esse não seja um nome muito conhecido entre nós. Na verdade, hoje, poucas pessoas se lembram quem foi esse homem, e a grande maioria delas nem sequer ouviu falar a respeito dele. Juan Ponce de León foi um conquistador espanhol do século XVI, que ficou conhecido por alguns feitos importantes e muito interessantes. Por exemplo, Juan Ponce de León é considerado o primeiro europeu a pisar na Flórida, Estados Unidos. E não somente isso, dizem também que ele foi o responsável por dar esse nome a um dos mais importantes estados americanos, Flórida. Isso porque, quando pisou naquele lugar, observou a enorme quantidade de flores existentes ali. No entanto, Juan Ponce de León também ficou conhecido por algo curioso. Dizem também que ele passou boa parte de sua vida explorando lugares, buscando lugares, inclusive a Flórida, em busca, sabe do quê? De uma fonte da juventude. E o objetivo desse homem era muito claro: continuar jovem e evitar a morte. Nós não sabemos ao certo se essa busca pela fonte da juventude realmente aconteceu, mas mesmo que seja apenas uma lenda, essa busca reflete algo que muitos homens e muitas mulheres desejariam encontrar. Desejariam encontrar uma fonte da juventude que fizessem com que eles permanecessem jovens e não passassem pela morte. E isso, meus irmãos, que tem sido apenas um sonho distante de homens e mulheres espalhados pela face da terra, é apresentado nesse texto de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24, como uma realidade. Então, essa busca que tem sido apenas um sonho lá fora, no texto de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24, é apresentado como uma realidade. Isso porque, nesse texto, caracterizado por ser uma genealogia, nós encontramos um breve relato sobre a história de um homem chamado Enoque. Um homem que podemos dizer ter encontrado a verdadeira fonte da juventude. Com esse breve relato diante de nós sobre a vida desse homem, nós aprenderemos essa noite lições importantes que estão relacionadas com o tema da nossa série, Deus em Missão. Então, esse breve relato a respeito da vida desse homem chamado Enoque nos ensina lições importantes a respeito de Deus em missão. Nós começaremos, então, falando sobre qual é o cenário da missão de Deus. Então, Deus tem uma missão. Deus veio em missão. E qual é o cenário da missão de Deus? Acredito que todos os irmãos se lembram que Gênesis, capítulo 3, registra um evento que é essencial para que a gente entenda, compreenda, não somente as Escrituras Sagradas, mas também a história de toda a humanidade. Esse evento, registrado em Gênesis capítulo 3, é a queda do ser humano e, por consequência, a entrada do pecado no mundo. A partir do capítulo 3 de Gênesis, a história da humanidade passa a ser dividida entre duas linhagens, ou dois grupos. De um lado, nós temos a linhagem conhecida como a dos filhos da serpente, ou dos filhos do diabo. E do outro lado, nós temos a linhagem dos filhos de Deus. Os capítulos 4 e 5, se vocês observarem,
falam a respeito dessas duas linhagens, trazem essa divisão. Observem que no capítulo 4, versículo 17, nós encontramos a linhagem de Caim. E Caim, de acordo com o Novo Testamento, era filho do maligno. Ou seja, a linhagem de Caim representa a linhagem dos filhos da serpente, ou dos filhos do diabo. Já no capítulo de número 5, nós encontramos uma genealogia que começa com Adão, o pai de todos os seres humanos. Mas o foco dessa linhagem no capítulo 5 está em Sete. Observem aí o versículo 3 do capítulo 5. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Aqui nós temos a linhagem específica, focando especificamente em um dos filhos de Adão, chamado Sete. E Sete foi o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel, que Caim havia matado. E a linhagem desse filho de Adão, chamado Sete, representa a linhagem dos filhos de Deus. Então, se de um lado nós temos a linhagem de Caim representando os filhos do diabo, do outro nós temos a linhagem de Sete representando a linhagem dos filhos de Deus. Quando nós comparamos essas duas linhagens, nós encontramos tanto diferenças quanto semelhanças. Talvez a principal semelhança que nós encontramos no capítulo de número 4 e 5, a principal semelhança seja o tipo de ciclo ou de padrão que ocorre nas duas linhagens. Em ambas as linhagens, nós temos um padrão que envolve nascer, crescer, procriar e morrer. Isso acontece nas duas linhagens. Acompanhem comigo os versículos 3 a 5 do capítulo 5. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, percebam o ciclo aí encontrado nesses versículos. Adão foi criado, ou nasceu, teve filhos e filhas e depois morreu. Esse ciclo permanece durante todo o capítulo 5, incluindo o versículo 18, que fala sobre o pai de Enoque, personagem sobre quem nós iremos falar essa noite. A respeito de Jared, o versículo 18 também diz: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Então, observem a repetição desse ciclo. Considerando, então, todo o contexto da nossa passagem, especialmente os primeiros capítulos, nós podemos dizer que todo o cenário aqui envolve tanto bênçãos como maldições. Todo o cenário aqui envolve bênçãos e maldições. Bênçãos porque, mesmo com a entrada do pecado no mundo, o ser humano ainda continuou a procriar. Ter filhos e filhos é uma grande bênção do Criador, que, em sua bondade e misericórdia, permitiu que o ser humano continuasse a encher a terra conforme o que ele mesmo havia ordenado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando ele disse a Adão e Eva: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Então, o fato de nós termos ainda aqui, nessa genealogia, pós-pecado, a procriação é um sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso, podemos dizer que a bênção de Deus estava presente. Por outro lado, a presença da maldição também é encontrada nessa genealogia. E ela, a maldição, está justamente na presença da morte, que veio como salário do pecado. Embora a expectativa de vida nessa época fosse muito mais alta do que na nossa época, todos esses personagens foram incluídos nesse ciclo. Nascer, crescer, procriar e, por fim, morrer. Então, a presença da morte nessa genealogia também aponta para essa maldição que veio como consequência da entrada do pecado no mundo. Portanto, ao falarmos sobre Deus em missão, algo que precisamos compreender logo de início é que o cenário da missão de Deus, meus irmãos, é caracterizado por ser um cenário de pecado e de morte. Esse é o cenário da missão de Deus, um cenário que envolve pecado e morte. Tudo isso nós encontramos nesses 2 capítulos de Gênesis. Esse mesmo cenário permanece em nossos dias. De um lado, nós nos alegramos, por exemplo, com o nascimento de uma criança. É praticamente impossível
presenciar um parto de perto, segurar um bebê no colo e não considerar aquilo como uma grande bênção divina. É praticamente impossível, meus irmãos. Posteriormente, nós continuamos a curtir outras expectativas. Voltamos a nos alegrar com os primeiros passos dessa criança. Isso também é considerado uma grande bênção quando nós vemos as crianças dando os seus primeiros passos. Nós continuamos a nos alegrar com as primeiras palavras, com o primeiro dia de aula. Tudo isso desperta em nós esse sentimento de que aquilo é algo abençoado. E mesmo quando chega a tão difícil fase da adolescência, lá estamos nós, os pais, continuando a ter a mesma opinião. Ter filhos e filhas é uma grande bênção de Deus. Só que o ciclo neste mundo não é composto apenas de bênçãos e alegrias. Por outro lado, nós temos filhos que têm que chorar a morte dos seus pais. Ou pior, nós temos pais que têm de chorar a morte dos seus filhos. Hoje, nós não vivemos mais a quantidade de anos que esses homens viveram. Por causa de diferentes fatores, a nossa expectativa de vida fica em torno de 70 a 80 anos. Alguns conseguem chegar aos 90 e poucos chegam aos 100. E talvez possa passar pela sua cabeça o seguinte pensamento: quem dera se eu vivesse a mesma quantidade de anos desses homens que estão listados aqui nessa genealogia. Quem dera se eu tivesse a oportunidade de viver 800, 900 anos, como aconteceu com esses homens. Mas será que realmente isso seria algo bom? Será que viver tanto tempo num mundo cujo cenário é de pecado e de morte é algo realmente bom? Será que valeria a pena conviver com tanto sofrimento, com tantas injustiças, com tantas tristezas e, por fim, a morte? Será que valeria a pena, meus irmãos? Converse com alguém que está próximo ao fim da vida, alguém que preferencialmente tenha passado dos 90 anos, e você perceberá que, pelo menos para a maioria deles, esticar a vida neste mundo caído não é considerado algo tão desejável assim. Portanto, a sequência encontrada nessa genealogia do capítulo 5 nos mostra que nós, seres humanos, vivemos dentro do tempo. Vivemos dentro do tempo neste mundo. E enquanto estivermos aqui, nós iremos nos alegrar com a vida e nos entristecermos com o fim da vida nos moldes que nós temos hoje. É isso que essa genealogia do capítulo 5 nos mostra. Esse é o cenário que nós encontramos aqui. Mas eu tenho uma excelente notícia para você esta noite. Esse ciclo, esse cenário, esse padrão não durará para sempre. Ele terá fim, pois como parte da missão de Deus está justamente a mudança desse cenário. Nós aprendemos isso nos versículos 21 a 24, quando nos deparamos com uma antecipação do propósito final da missão de Deus, nesse que hoje é um terrível cenário. Então vejam, esse é o cenário que nós temos hoje, um terrível cenário, mas esse cenário não durará para sempre, pois como parte da missão de Deus está justamente a modificação desse cenário de pecado e de morte. Aqueles que gostam de ler boas histórias devem saber que uma das coisas que mais despertam o nosso interesse pela continuidade da leitura é quando nós nos deparamos com algum evento, com algum acontecimento inesperado. Então, às vezes, você está lendo uma história e você se depara ali em uma página com um acontecimento inesperado. Isso desperta em nós, desperta no leitor, a curiosidade pela continuação da leitura, porque você quer saber o que vai acontecer ali na frente. Esse tipo de surpresa é justamente o que nós encontramos a partir do versículo 21 desse texto. Até aqui, a leitura tem sido caracterizada pelo ciclo do nascer, crescer e morrer. Se você fizer a leitura a partir do capítulo 4 de Gênesis, esse é o padrão que você vai encontrar: nascer, crescer e morrer. Mas isso muda nesses versículos quando um homem chamado Enoque não completa esse ciclo. Enoque é um daqueles personagens da Bíblia que nos deixa curiosos. Não temos muitas informações a respeito dele. Uma das poucas, e talvez a principal informação que nós recebemos, é dada aí no versículo 22, quando lemos que a grande característica da vida deste homem foi que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Este é o grande destaque da vida deste homem. E o que exatamente isso significa?
O que exatamente significa andar com Deus? Como eu disse a vocês anteriormente, a partir do capítulo 3, nós temos uma divisão na humanidade em duas linhagens, a dos filhos do diabo, ou da serpente, e a dos filhos de Deus. E conforme vamos progredindo por esses capítulos, alguns nomes são destacados e representam características comuns de cada uma dessas linhagens. Por exemplo, observem o capítulo 4, versículo 16. Vejam o que é dito a respeito de Caim. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim, meus irmãos, representa aqui aquele que seria o comportamento de todos os que pertencem à linhagem da serpente. Se afastar de Deus, viver longe de Deus, distante de Deus. Por outro lado, há uma sequência de personagens destacados na linhagem dos filhos de Deus e que chamam a nossa atenção, pois por meio desses personagens nós nos deparamos com verdades importantes sobre a relação do homem com Deus. Observem comigo, por exemplo, Abel, o caso de Abel. Abel ensinou aos homens sobre a necessidade de um sacrifício para se aproximar de Deus. De certa forma, Abel foi um dos primeiros a nos ensinar sobre a importante verdade da expiação. Sangue precisa ser derramado para que o ser humano se aproxime de Deus. Sua oferta, trazendo as primícias do seu rebanho, foi mantida posteriormente como um modelo para todos aqueles sacrifícios encontrados na lei mosaica. Já Sete e Enos, que também fazem parte da linhagem dos filhos de Deus e que aparecem aí no final do capítulo 4, ensinaram os homens sobre a necessidade de uma confissão de fé particular no Senhor, assim como a importância de se juntar com outros para a adoração. Se vocês olharem aí, no versículo 26 do capítulo 4, vão receber uma informação importantíssima a respeito desses homens. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor aqui, meus irmãos, tem a ver com a adoração a Deus. Então vejam, quando nós nos deparamos com Caim, nós temos um padrão ali, que é o de viver distante de Deus. Quando nós nos deparamos com Abel, nós temos uma verdade importante sendo ensinada. Para se aproximar de Deus é necessário um sacrifício. E agora, com Sete e com Enos, nós temos essa verdade importante também sendo ensinada, no contexto da adoração ao Senhor. Esses homens invocaram o nome do Senhor. Então vejam que interessante. O coração que crê no sacrifício, como aprendemos com Abel, também deve confessar com a boca essa mesma fé, como foi com Sete e com Enos. Temos aqui quase que toda a representação da vida cristã. Mas falta algo, meus irmãos. Você também precisa crer no sacrifício para se aproximar de Deus. Você também tem de ter essa fé no seu coração. Mas essa fé também precisa ser proclamada com a boca. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Você precisa também invocar o nome do Senhor. Temos aqui, então, quase que toda a representação da vida cristã. Mas falta algo. E esse algo nós encontramos justamente com Enoque. Enoque ensinou aos homens que a fé em Deus, presente no coração e confessado com a boca, deve ser vivenciada na prática. A fé que você tem no seu coração, a fé que você confessa com sua boca, também deve estar presente na forma, na maneira de você viver. E isso é o que nós aprendemos com Enoque. Seu nome também aparece na famosa galeria da fé de Hebreus capítulo 11. E aqui no versículo 22, nós aprendemos que essa fé que ele tinha resultou numa vida na presença de Deus. Se vocês lerem Hebreus capítulo 11, versículo 5, vão ler a respeito de Enoque. E lá é dito que Enoque também depositou a sua fé em Deus. E aqui no versículo 22, nós aprendemos que essa fé de Enoque, confessada no Senhor, resultou em uma vida na presença do Senhor, pois Enoque andou com Deus. Esse andar com Deus significa estabelecer um relacionamento pessoal com o Criador, reconhecer sua soberania, confiar em sua orientação e estar disposto a se submeter à sua vontade. E não somente isso. Andar com Deus também levou Enoque
a interpretar de acordo a realidade, de acordo com os olhos do próprio Deus. Em Judas, versículos 14 e 15, é dito que Enoque profetizou sobre Deus, vindo em juízo contra os ímpios. Então, o que isso nos mostra, meus irmãos? Que o fato desse homem andar com Deus fez com que ele também conseguisse olhar para a sua realidade, olhar para a sua época e interpretá-la de acordo com os olhos de Deus. Ele percebeu que aquelas pessoas, inclusive as pessoas de sua época, estavam vivendo fora da vontade de Deus. E um dia, Deus viria com juízo contra essas pessoas. Interpretar a realidade foi uma consequência na vida de Enoque, pelo fato dele ter andado com Deus. Isso é extremamente impactante, meus irmãos. Nós estamos aqui falando de um mundo que, como vimos anteriormente, possuía um cenário de pecado e de morte, desobediência e afastamento de Deus. Nós estamos aqui falando de um mundo onde a corrupção cresceu tanto, progrediu tanto, que poucos capítulos depois, o próprio Deus deu fim a toda essa geração por meio do dilúvio. Esse era o mundo de Enoque. E foi nesse mundo que este homem quebrou o padrão ao andar com Deus. Para ele, o propósito da vida estava bem claro: viver com e para o seu Criador. Meus irmãos, Enoque representa o retorno de algo para o qual nós fomos criados, mas que foi perdido por causa do pecado. Embora a expressão andou com Deus apareça pela primeira vez nesse versículo, aquilo que ela representa, aquilo que ela mostra para nós, é algo que deveria ocorrer muito tempo antes. A ideia de Deus andar entre os homens não é nova na narrativa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós lemos que homem e mulher, criados à imagem de Deus, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha. Podemos entender que eles deveriam se encontrar e andar juntos com Deus. Então, observe, embora a expressão andou com Deus apareça primeiramente lá em Enoque, o conceito, o significado dessa expressão já deveria ser encontrado no Éden. Os nossos primeiros pais deveriam andar com o Senhor. Mas como vimos na semana passada, no sermão da semana passada, não foi isso o que eles escolheram fazer. O que eles escolheram foram justamente desobedecer a Deus e se afastar da presença de Deus, deixar de andar com Deus. Desobediente e pecado estavam no caminho da intimidade e comunhão com Deus. Era exatamente assim a vida das pessoas na época de Enoque. Era exatamente assim a vida das pessoas na época de Israel, povo que recebeu primeiramente esse texto de Moisés. Esse povo, como vimos aqui na liturgia, ouviu o alerta de Deus por meio do seu servo Moisés, quando disse: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e andarem segundo outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro que hoje vocês serão destruídos. Deus alertou este povo: não andem segundo os outros deuses, segundo os falsos deuses. Vocês foram libertos do cativeiro para andarem comigo, para serem o meu povo. E eu quero te dizer algo esta noite. A mesma coisa ocorre em nosso tempo. Lá fora, meus irmãos, estão indivíduos, grupos, famílias, nações que estão andando segundo os seus falsos deuses. E neste mundo caído, cujo cenário é de pecado e morte, você é chamado a viver como Enoque. E viver como Enoque, de acordo com Hebreus capítulo 11, é viver pela fé. Viver uma vida que agrada a Deus. Na prática, isso significa, dentre algumas coisas, que você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, pois é impossível que você o agrade, como fez Enoque, vivendo fora da vontade dele. É claro que eu não quero dizer com isto que você deve ficar especulando ou tentando descobrir qual é a vontade específica de Deus para os detalhes da sua vida. Lembre-se que, em última instância, não somos nós quem descobrimos a vontade de Deus, mas é o próprio Deus quem a descobriu para nós, é o próprio Deus quem revelou a sua vontade para nós por meio de sua palavra. E essa vontade revelada estabelece princípios, como vimos aqui na escola bíblica hoje de manhã, que são suficientes para que você consiga avaliar a sua própria vida e assim chegar a uma resposta sincera sobre se você tem ou não alcançado o mesmo testemunho de Enoque.
Você recebeu do Senhor princípios suficientes para que você consiga fazer essa avaliação sobre sua vida e responder à seguinte pergunta: o testemunho da sua vida tem sido um testemunho que, assim como o testemunho de Enoque, tem agradado a Deus? Infelizmente, é possível que muitas pessoas dentro das igrejas, ao fazerem essa avaliação, perceberão que estão sim vivendo de acordo com Enoque. Mas não o Enoque que foi o 7º depois de Adão, aqui no capítulo 5, mas o Enoque que aparece no capítulo 4, versículo 17, que pertencia à linhagem de Caim. E essas pessoas descobrirão que a vida delas também tem sido caracterizada por estarem distantes de Deus. Por isso, avalie sua vida. Avalie se de fato você tem andado com Deus, ou se, assim como tantos outros, sua vida tem sido distante dele, mesmo que com a boca você diga crer nele. Existe algo, meus irmãos, que nós sempre precisamos ser chamados à atenção. Algo que os estudiosos chamam de ateísmo prático, que é aquela pessoa que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. Avalie sua vida e observe se isso não tem sido a característica dela. Mas qual foi a consequência na vida de Enoque após andar com Deus? Já vimos que, nesse cenário de pecado e morte, caracterizado pelo fato das pessoas estarem distantes de Deus, Enoque quebrou o padrão porque ele andou com Deus. E qual foi a consequência na vida de Enoque? Já entendemos um primeiro motivo que faz com que esses versículos chamem a atenção do leitor. É justamente esse. Enoque quebrou o padrão ao andar com Deus. Mas agora, nos versículos 23 e 24, nós nos deparamos com o segundo motivo, que também está relacionado a essa quebra do padrão que envolve nascer, crescer, procriar e morrer. Acompanhem comigo novamente a leitura desses versículos, 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Há algo incrível acontecendo aqui, algo que podemos resumir da seguinte maneira: o homem que, em sua geração, foi aquele que menos tempo permaneceu no mundo, foi, na verdade, aquele que verdadeiramente viveu. O homem que, em sua geração, foi aquele que menos permaneceu no mundo, foi, na verdade, aquele que verdadeiramente viveu. Se você passar rapidamente os olhos pelos versículos anteriores e posteriores, vai perceber que os nomes listados nessa genealogia viveram na faixa dos 800 e 900 anos. Mas sobre Enoque é dito que todos os dias de sua vida foram apenas 365 anos. Seus antepassados viveram 800, 900. Enoque, entre aspas, viveu apenas 365 anos, praticamente a metade. Só que, diferente do que aconteceu com os seus antecessores, o número dos anos de Enoque não foi seguido pela expressão "e morreu". Observem aí o final do versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Não temos em nenhum momento a expressão "e morreu", expressão que vem sendo colocada em todos os nomes que aparecem antes e depois de Enoque. Fulano viveu tantos e tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Mas isso não aconteceu com Enoque. Enoque não passou pela morte. De uma forma misteriosa, que nós não entendemos exatamente como foi, Enoque foi levado por Deus, sendo poupado de ter de passar por aquela que tem sido a experiência de todo filho de Adão, a experiência da morte. E que grande e preciosa lição, meus irmãos, nós encontramos aqui. Não uma lição propriamente a respeito de Enoque em si, mas a respeito do Deus de Enoque, que veio a este mundo de pecado e morte com uma missão. Por meio do que fez com Enoque, Deus estava mostrando aos homens que a morte não teria fim, não teria a palavra final. Esse inimigo que tem feito parte do ciclo comum de todo ser humano não sairia como vencedor no final. Deus estava ensinando essa lição aos homens por meio daquilo que fez com Enoque. Deus veio em missão a este mundo de pecado e de morte para trazer vida. Esta é a missão do nosso Deus. Ele veio a este mundo, cujo cenário é de pecado e de morte, para trazer vida. Ele veio para nos colocar de volta ao lugar para o qual fomos criados, a sua própria presença. Essa missão tem sido cumprida na presente era,
em todos aqueles que se desviam do padrão e passam a andar com Deus. Deus tem cumprido sua missão na vida de todos aqueles que, assim como Enoque, se desviam do padrão e passam a andar com Ele. Contudo, essa missão um dia será completa e definitivamente nós andaremos com Deus. Essa vida com Deus que hoje ainda não é plena, que ainda não é perfeita, um dia será perfeita. Um dia estaremos plenamente na presença do Senhor. Esse é o destino de todos os que vivem como Enoque. Mas há algo que nós não podemos nos esquecer. Esse destino não foi alcançado por méritos. Nem mesmo esse surpreendente homem chamado Enoque o alcançou pelos seus próprios méritos. Para que nós, meus irmãos, pudéssemos andar com Deus, o próprio Deus teve que antes andar entre nós. E Ele fez isso na pessoa de seu Filho Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Nós que fomos expulsos do jardim e passamos a andar distantes de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Aquilo que ocorreu com Enoque funcionou apenas como um vislumbre daquilo que Cristo traria de forma plena. Então vejam, aquilo que Deus apresentou com Enoque funcionou apenas como um vislumbre daquilo que viria plenamente por meio de Jesus Cristo. Eu quero que cada um de vocês, meus irmãos, saia daqui esta noite entendendo algo muito importante. Para que os 365 anos de Enoque fossem definidos como uma vida andando com Deus, e para que os poucos anos de sua vida também possam ser definidos da mesma maneira, o Filho que por toda a eternidade sempre andou com Deus em plena comunhão, teve de passar pela morte e ser separado dele. E é por isso que, mesmo que hoje ainda tenhamos que passar pela morte em seu sentido físico, isso não ocorre mais como punição pelos pecados, pois essa punição foi lançada sobre o nosso Senhor Jesus. E é interessante lembrarmos de algo, visto que o nosso texto desta noite envolve uma genealogia que começa com Adão. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que, por causa do primeiro Adão, sabe esse Adão que aparece aí no versículo 1 do capítulo 5? A morte veio sobre todos nós. Porém, no mesmo texto, o apóstolo Paulo nos mostra que, por causa do segundo Adão, que é Cristo, graças ao segundo Adão, que é Cristo, o nosso representante, nós recebemos vida, vida eterna, que em sua essência consiste justamente em viver por toda a eternidade na presença do próprio Deus. Concluo lembrando aos irmãos do grande conquistador espanhol Juan Ponce de León. Eu não encontrei informações suficientes para ter certeza, mas tudo leva a crer que esse homem morreu sem encontrar aquela que é a verdadeira fonte da juventude. Mas se ele não encontrou, Enoque encontrou essa fonte da juventude. E eu espero que cada um de vocês também tenha a encontrado. Essa fonte é Jesus. Só Ele pode te impedir de passar pela morte em seu pleno sentido. Só Ele pode te fazer viver eternamente. Aquilo que homens e mulheres estão buscando, desejando, só pode ser encontrado por meio de Jesus Cristo. Portanto, não desperdice sua vida. Você não vai permanecer neste mundo 365 anos como Enoque. Na verdade, dificilmente você chegará aos 100. Mas há algo que você pode fazer exatamente igual ao que fez Enoque. Você pode andar com Deus durante o tempo que você estiver neste mundo. Faça isso desde já, pois mesmo que você não seja levado como foi Enoque, o seu destino será exatamente o destino dele. Digo isso aos irmãos com toda certeza, porque esta é a missão do nosso Deus. Em um cenário de pecado e morte, Deus veio a este mundo em missão para nos trazer vida. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, por meio de quem fomos reconciliados com Deus e hoje podemos andar em sua presença. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à mensagem desta noite, peço que os irmãos se coloquem de pé para cantarmos agora o hino 105.